toda a vossa ansiedade. Vamos agora. Escolhi descansar o coração em Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. A ansiedade é um dos grandes problemas desse século e da nossa geração. Antigamente era considerado um problema apenas de pessoas adultas, mas hoje vemos tantas crianças e adolescentes sendo cometidos por ela. A ansiedade é um estado de preocupação excessiva e antecipada, que gera inquietação, medo ou aflição diante do futuro ou de situações que ainda nem aconteceram. Ela traz peso, desânimo e pode desencadear pânico e depressão. Pedro nos ensina um princípio-chave para lidarmos com a ansiedade. Devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação. Jesus, em Mateus 11, nos ensina que todo aquele que está sobrecarregado e cansado deve ir até ele. Ele os aliviará. Assim o Senhor quer aliviar o vosso fardo, o nosso fardo. Por isso devemos entregá-lo a ele. Pedro termina o verso dizendo que ele tem cuidado de nós. Pare por um minuto e se desligue da situação que tem lhe causado tanto estresse e ansiedade. E veja em outras áreas da sua vida como o Senhor tem cuidado e sido bondoso. A convicção de que o Senhor é bom e cuida de nós faz com que toda ansiedade seja dissipada. A Bíblia nos mostra, em diversas passagens, que a escolha entre andar ansioso ou não é nossa. Por isso, escolha o caminho de deixar o seu fardo com Jesus e caminhar na leveza de quem confia que Ele tem cuidado de você. O Senhor é bom, o Senhor é a minha segurança, minha fortaleza, em quem posso descansar. Acalmo minha alma na certeza da tua bondade e descanso meu coração na certeza de que meu futuro está em ti. Amém? Olha que lindo, né? Ele fala que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, tudo aquilo que a gente está sentindo, toda a nossa preocupação. Tem pessoas que elas vivem extremamente preocupadas e a preocupação, ela vai gerar ansiedade, o que é mais curioso, né? E o devocional está falando hoje é uma verdade. Eu que atendo aí no consultório sei muito bem disso, né? Muitas crianças ansiosas, comendo a unha, se mordendo, se beliscando, mordendo a boca. Esse devocional, o devocional de hoje, ele vai nos lembrar que a ansiedade não é apenas um sentimento, é um estado da alma que surge quando nós tentamos carregar sozinho aquilo que só Deus pode sustentar. Pedro nos convida a fazer algo muito simples, mas extremamente espiritual, profundamente espiritual. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Lançar é um verbo de entregar, é uma entrega ativa. Não é ignorar o problema, mas é retirar o peso do próprio coração e colocá-lo nas mãos dele. É dizer, Jesus, eu confio em ti, eu entrego para ti toda a minha preocupação. Eu escolho dormir em paz, tranquilo, eu escolho ficar em paz, e eu escolho entregar tudo nas tuas mãos. Jesus, aqui em Mateus 11, ele não promete tirar todas as lutas, mas ele promete aliviar o fardo. O descanso não vem da ausência de problemas, mas ele vem da certeza de que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos neles. O texto também traz uma verdade poderosa. A escolha entre viver ansioso ou confiante, ela é nossa. Isso não significa negar a dor, mas decidir onde depositamos o nosso peso emocional. Quando nós confiamos que Deus cuida de nós, o coração ele aprende a descansar. A gente aprende a descansar no Senhor. Mesmo no meio da tempestade, descansar em Deus é um ato de fé diário. Não é um sentimento automático. Eu lembro uma época que a minha filha deu muito problema, a minha filha mais velha. Muito, muito problema. E eu entreguei nas mãos do Senhor e descansei no Senhor. Eu lembro uma vez que ela mandou uma mensagem para mim, ela era da pavirada mais velha. E aí ela mandou uma mensagem para mim, ela disse assim, mãe, eu sei que você fica brava, já de madrugada já.
eu sei que você vai ficar brava, mas a gente está indo pra praia. Ela, o namorado e um casal. E tava acabado de começar a namorar. Aí eu peguei, eu acordei, eu vi, porque chegou a mensagem, eu acordei, eu ouvi, e eu falei assim, eu vou falar o quê? Vai com Deus, Deus te acompanha. Chegaram na praia, comeram um lanche no McDonald's, aí foram pro mar. As meninas ficaram dormindo no carro e os meninos entraram. Um deles morreu afogado. Né? Então, naquela hora, o que eu fiz? Eu abençoei, vai com Deus. Entreguei para Deus toda a minha preocupação e continuei dormindo. E continuei dormindo. E aí o telefone toca, né? Mais tarde, horas depois, o telefone toca. Aí ele ligou chorando. Vem me buscar. Porque o carro era do rapaz que morreu afogado. Vem me buscar. Aí a gente foi. Então, assim, eu aprendi a entregar tudo na mão do Senhor. E falar, Senhor, isso é teu. Né? É teu, não é meu, é teu. Minha filha é tua. Toma conta. E hoje eu vejo ela totalmente transformada. Hoje você vê, é uma outra pessoa. Né? Lógico que passamos por muitos, muitos e muitos momentos difíceis com ela. Mas quando eu aprendi a entregar, colocar na mão do Senhor, não que eu não tenha sofrido, não que não tenha tido dor, não que não tenha tido provação, teve muito, muito, mas eu entreguei na mão do Senhor. E assim eu consegui viver um pouco melhor, né? Não gerou ansiedade. Gerou assim, dor, sofrimento, sim, mas lágrimas, mas entregava para o Senhor. E ele guardou. A ansiedade, ela nasce do controle. O descanso, ele nasce da entrega. Quando a gente entrega, a gente descansa. E a paz, ela nasce da confiança. Da confiança que nós temos no Pai. O Pai cuida de todas as coisas. Tem coisas que a gente não tem controle. E aí só cabe a nós entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, toma conta. Vai onde eu não posso ir. Então, que hoje você possa, mais uma vez, escolher descansar o seu coração em Deus. Descansar, confiar nele, que ele cuida de todas as coisas. Lógico que Deus fala assim, faça a tua parte que eu farei a minha. Nossa parte é orar, é interceder, né, é jejuar, e Deus vai fazer a parte dele. Amém? Vamos ler Hebreus? Cadê os leitores hoje? Fugiu. Eu tenho nas duas hoje em casa. Eu vou ler Hebreus, você lê Êxodo 3 e 4? Aí eu leio Hebreus. Aí a Fábia lê Êxodo. Hebreus 7. Vamos olhar. Êxodo 3. Êxodo 3 e 4. Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm ordem de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai. Abraão
quando Melquisedeque foi ao encontro deste. O sacerdócio de Cristo é eterno. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, e necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviços diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas quando o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e da inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas esse foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso, mesmo Jesus se tornou fiador de seu superior aliança. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximaram de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todos, quando a si mesmo oferecer, porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como somos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Eita, que lindo, né? Tu és sacerdote para sempre. A palavra do Senhor é linda, né? Ele diz que seria e assim é. Hebreus 7, ele nos apresenta uma das verdades mais profundas do Evangelho. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, para sempre. Não segundo a ordem humana, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem espiritual, eterna, perfeita. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens falhos, sujeitos à morte, sujeitos ao pecado, Jesus é santo, Jesus é imaculado, Jesus é eterno, Jesus é suficiente. Ele não precisa oferecer sacrifício todos os dias, porque ele se entregou uma única vez por todas, de uma vez só. Por isso também ele pode salvar totalmente os que eles se chegam a... Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Essa palavra totalmente, ela é poderosa. Isso é um louvor que eu amo tanto. É um louvor que diz assim, totalmente teu, Jesus. A palavra totalmente, ela é poderosa. Jesus não salva pela metade. Ele restaura, ele cura, ele perdoa, ele sustenta, ele guarda até o fim. O texto de Hebreus 7, ele nos ensina? Nossa esperança não está em sistemas, mas ele está em uma pessoa. Não está nos sistemas, mas em uma pessoa.
A lei, ela foi limitada, mas Cristo, ele é perfeito. Ele é a pessoa a quem nós devemos colocar toda a nossa esperança. Nós temos um intercessor vivo. Jesus não apenas morreu, ele vive e intercede por nós diante do Pai. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Jesus é o nosso intercessor, porque ele é sacerdote para sempre. Nós não precisamos provar nada para merecer o amor de Deus. O sacrifício já foi feito. O acesso foi aberto. Nossa fé descansa na fidelidade eterna de Cristo. Ele não muda, não falha, ele não se cansa de cuidar de nós. Jesus, ele é imutável. Ele é o que ele é para sempre. Por isso que nós temos que pedir a Jesus e entregar para ele, né? Tudo, agradecer, entregar tudo que nós somos. Agradecer porque ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele salva por completo, ele intercede por nós, ele nunca nos deixa sozinhos, ele nos dá descanso na obra perfeita. É nele que nós confiamos a nossa vida está segura nas mãos dele. Jesus, ele tem que ser suficiente. A nossa vida está guardada nele. Nós somos salvos, sustentados e amados eternamente por ele. Jesus é maravilhoso, né? Ele é sacerdote para sempre. Amém? Alguém quer comentar? Não? Vamos lá em Êxodo, então. Bom dia, moço. Bom dia! Quanto tempo, hein? Êxodo 3, vai lá. Pode ler? Pode. Pode. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está a terra, porque estás a terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, disse a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Aveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo e estarei, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser: O Deus de vossos pais nos enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós os outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai à junta os anciões de Israel, e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra de Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvindo a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhes dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, as joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Você leu 4 também? Peraí, vamos lá. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse: Lança na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e o Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Tornar a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não creem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio,
e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem autora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele. Eu vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vá, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai tornar para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, o Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que as faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Diga-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eu que o matarei, teu filho primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-os aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto, para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviará, e todos os sinais que lhe mandará. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes virá a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Cada palavra forte hoje, é sacerdote para sempre, depois você fala da sarça. Lembra do louvor também, né? Lembra, eu falei, nossa, Não a se gente cansa. ouve, a gente ouve falar, né, da história, mas quando você lê, você vê
outras perspectivas, você vê outras coisas, e aí você vai vendo que a gente se acha tão pequeno, com tantos problemas, mas Deus não tem jeito, ele usa quem ele quer e usa as pessoas improváveis, né? Porque olha aí, Moisés com todo esse problema, ele era o quê? Ele era gago, será? Então, não sei também, eu marquei, quem fez a boca? Quem fez o mudo, o surdo? O que vê, o cego? É, Então, vai que eu acho que Deus quis falar assim, vai que eu vou colocar as palavras na tua boca. é, Talvez o medo de falar, mas o que eu vou falar? Eu não sei falar, lógico que você sabe falar. Vai. E tem tanta gente assim, né? tem. Tanto para transbordar, para falar, e não fala. E tem medo, né? Tem medo de se Julgamento, expor. Mas aí, ó, muito bonita a história. medo de julgamento, né? Isso é verdade. O Êxodo 3 e 4, ele vai nos mostrar um encontro muito marcante aí, né? Deus chama Moisés no meio do deserto, através de uma sarça. Não tem como lembrar da música, né? A sarça que ardia, É, mas não consumia. O que nos ensina? Que mesmo em lugares de cansaço, de espera, de anonimato, Deus continua falando, Deus continua agindo. Né? Não importa quem você é, nós temos que nos colocar e nos posicionar, porque Deus que coloca palavras na nossa boca. Está aqui, a palavra está dizendo. Deus fala assim, só se posiciona, vai que eu fiz a boca, eu fiz os olhos, eu fiz o ouvido, eu fiz todas as coisas, eu vou colocar. Moisés já tinha 80 anos. Ele carregava culpa, ele carregava medo, ele carregava insegurança, mas Deus não olhou para o passado, ele olhou para o propósito. é. Aí ele fala aqui em Êxodo 3:12, né? Ele fala aqui assim, ó, 3:12. Eu estarei com você, e este é o sinal que eu lhe enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Eu certamente estarei contigo, eu vou com você. É uma promessa que sustenta todo o chamado. Se Deus prometeu que vai estar com ele, lógico que eu vou estar. Deus se revela no ordinário. Moisés só estava cuidando das ovelhas, mas Deus transformou um dia comum em um dia de encontro. E às vezes o lugar do nosso cansaço é o palco de revelação. É quando Deus vem falar conosco. Deus é santo e ele nos chama a reverência. Olha que lindo, né? Ele fala assim, tira as sandálias dos seus pés. Deus nos lembra que a sua presença exige entrega total, exige humildade, obediência. Deus ouve o clamor do seu povo. Eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-lo, Êxodo 3:7. Deus não é diferente. Hebreus o que você falou? Êxodo 3:7. Êxodo 3:7. 7. E olha só, né? Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Ele ouve, ele vê, Deus está vendo o que nós estamos passando, ele ouve o nosso clamor. Deus não é indiferente à nossa dor. Ou seja, existem os momentos em que a gente realmente precisa estar no deserto, estar no momento de aflição, para que Deus possa agir. A gente só precisa entender, né? E nos colocar na presença dele. Exatamente, é o entendimento que às vezes a gente não tem. Por isso que o devocional e as células das igrejas são tão importantes, porque é onde a gente vai ter força. É por isso que o devocional ele é importante. Olha, a gente leu a Bíblia inteira ano passado, a gente está de novo nessa caminhada. E a Bíblia inteira esse ano. Por quê? Porque aqui é o nosso alimento diário. Todos os dias a gente lembra aqui, o Senhor vai falando. Ele vai nos fortalecendo. Deus, ele nos capacita quem ele chama. Sim. Moisés disse assim, quem sou eu? Não sei falar? Eu não vou acreditar. Lógico que sabia falar, né? Eu vou falar. Mas essa é a fala de tanta gente. Fala assim, não, eu não sei falar. Como não sabe falar? Deus ainda respondeu com combinado, com promessa. Deus não chama os prontos, ele prepara os chamados. Ele vai lá e dá as palavras. Deus, ele caminha com a gente, caminha conosco. Mesmo com medo, mesmo com falhas, mesmo com resistências, Deus foi com Moisés.
Deus ele vai nos capacitando no processo. Eu não sei o que eu estava falando ontem, né? A gente estava falando sobre, não, acho que foi depois do devocional que eu conversei com a Magali, sobre a borboleta. Para ela se tornar uma borboleta, ela tem que passar pelo processo de dor, de transformação. Aí ela fica linda. Né? Então, nós somos assim também. Eu não sei falar, vai lá. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, que eu falava problema, não lembro como que eu falava problema. Né? E aí os alunos davam uma risadinha e eu percebia. Só que eu só melhorei a minha fala com as aulas, o decorrer das aulas. Foi fazendo, foi falando. É aí que a gente vai se capacitando. Aquele que ensina vai aprendendo mais ainda. Por isso que o Senhor falou para Moisés, vai, mas eu não sei falar. Quem fez a voz? Quem fez a boca? Quem fez o ouvido? Quem fez o olho? Eu falei, não, então vai lá que eu te capacito. E o Senhor capacita. E o Senhor capacita no processo. O que as pessoas se enganam? Quando eu estiver pronta, eu vou. Nunca. Nós nunca vamos estar 100% pronta. Esse pronto é no decorrer. Não sei se a Maria Merielle conhece a Viviane Martinello, ou você, Fábio, conhece a Viviane Martinello? Pastora? Não. Se você vê ela hoje e vê ela quando ela começou, ela não é a mesma pessoa. Hoje ela tem milhões de seguidores. Vou mandar um vídeo dela para você. Ela tem milhões de seguidores. Quando ela começou, ela gaguejava, ela morria de vergonha de falar. Ela foi transformada, ela foi capacitada no processo. E é isso, nós temos que nos colocar do caminhar que Deus nos capacita. Por isso que nós temos que dizer sim, Senhor. Assim como o Senhor chamou Moisés, eu creio que também tem um propósito para mim. Aí vocês têm que falar isso, né? Senhor, a Fábio vai falar, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim, a Maria Meriela, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Mesmo com meus medos, com as minhas limitações, eu digo, eis-me aqui, capacita-me, guia-me, vai comigo. E o momento que Moisés fala para ele, se o Senhor não for, eu também não vou. Onde o Senhor não for, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for, se vai comigo, eu vou. E é isso, vamos comigo, me capacita. Deus me chama, Deus me capacita, Deus vai comigo, não ando sozinho. O eu sou é comigo. O Senhor diz aqui, eu sou. Então, o eu sou é conosco. Então, nós temos que crer nessa verdade. Temos que crer nessa verdade e seguir em frente. Porque nós nunca vamos estar 100% prontos. Nunca. A capacitação, ela vem no decorrer, ela vem no processo. A gente só precisa dizer sim. Seguir. Às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, fazer uma reunião. A igreja agora está com um projeto, um ministério novo, chamado Café com Deus. E é uma reunião, uma vez por mês. E as pessoas às vezes ficam com vergonha, com medo, mas eu não tenho. Faz. Só faz. Quando você começa a fazer a primeira vez, pode ter 3, 4 pessoas. Aí daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 20. Quando eu comecei o GC, nós éramos em 4 pessoas. Aí o meu GC chegou a 50 pessoas. Aí o GC para nós aqui, da Lagoinha, Fábio, o GC é igual célula. Aí fizemos a multiplicação, agora em janeiro. Aí ontem nós estávamos em 6 pessoas. É isso. Não importa o número de pessoas. Se nós tocarmos uma vida, o Senhor está com a gente. E é sobre isso. Então, bora fazer. Bora colocar o pé lá que o Senhor está com a gente. Eu vou ler Salmos, tá? Salmos 41. Aqui no Salmos 41, ele diz assim: oração de um doente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restaura a saúde.
Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele e caiu de cama. E não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Levanta-me para que eu lhes pague segundo merece. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Bendito seja o Senhor de Israel, de eternidade a eternidade. Olha que lindo, né? O Salmo 41, ele é aqui uma oração mesmo, um pedido de oração de um doente. Deus sustenta o fiel em tempos de dor, em tempos de traição, em tempos de doença. O Salmo 41 é um clamor de Davi no meio da enfermidade, no meio da fraqueza, da traição. Ele nos mostra que mesmo quando os mais próximos falham, Deus permanece fiel e ele sustenta o seu servo. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Na sua doença, tu lhe restaurarás a saúde. Salmo 41, 3. Olha que lindo, é uma promessa. Esse salmo nos lembra que a verdadeira segurança não está nas pessoas, mas no cuidado constante do Senhor. No cuidado constante do Senhor. Então, Deus honra quem cuida do necessitado. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Olha o que ele fala, né? Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Logo no início, né? Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Ele já fala que a misericórdia que oferecemos para as pessoas que estão precisando, ela volta para nós como proteção do céu. Deus vê a dor escondida. Davi não apenas estava doente, mas estava ferido por palavras, por julgamentos, por traição. A maior ferida de Davi era interna, era aquilo que tinha atingido o coração dele. E Deus conhece a dor que ninguém vê, aquela dor que está interna, que está no coração, que está na mente. Quando a gente fala de psicologia, de terapia, a terapia ela vai tratar as dores emocionais, são as dores internas, são as dores que estão dentro de cada pessoa. É por isso que a pessoa adoece emocionalmente, que ela carrega dores, que às vezes a boca não fala. Mas Deus conhece essas dores. Deus conhece a dor que ninguém vê. Deus restaura, Deus levanta. Mesmo no leito, o Senhor sustenta, fortalece, renova. Me fez lembrar de Jó. Olha Jó, tudo que Jó passou, e Deus foi lá e levantou Jó. Deus, ele é fiel apesar da traição. Até um amigo íntimo de Davi, o traiu. A profecia que se cumpre em Jesus. Mas se a gente for ler, eu vou pegar aqui, ó, João 13, 18, ele fala assim. João 13, 18. Opa, no lugar errado. Aqui, ó. João 13. 13, 18, ele fala assim, ó. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. As pessoas, elas vão falhar.
As pessoas, elas vão levantar-se contra nós. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos conhece. O Senhor é aquele que nos sustenta. Deus guarda a integridade dos seus. Davi declara que o Senhor mantém de pé por causa da sua sinceridade. E é verdade. Quanto mais sinceros, mais verdadeiros a gente for, mais o Senhor nos sustenta. Porque o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor conhece o que nós sentimos. O Senhor conhece todas as coisas. Davi declara que o Senhor o mantém de pé por causa da sua sinceridade. Olha isso. O Senhor, nós temos que pedir para o Senhor que Ele seja o nosso socorro no dia da angústia. Mesmo quando nós fomos feridos, cansados, quando nós fomos traídos por amigos, colegas, amigos de profissão, parentes, nós temos que continuar confiando no Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Ele cura o nosso corpo, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso coração. O Senhor é aquele que nos sustenta, mesmo na dor. Ele nos levanta. Ele tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar no Senhor, sempre, sempre. Nós não podemos desistir. Amém? A Maria já deve ter ido trabalhar. Vamos orar? Vamos orar. Vou orar aqui, então. Vou fechar aqui. Senhor nosso Deus, Paizinho amado, Paizinho querido, como é bom estar na Tua presença. Senhor Deus, que é o Pai de amor, o Senhor que nos coloca, nós queremos nos colocar diante de Ti nesse momento. Nesse dia, de coração humilde, de coração confiante, reconhecemos que com Ti nada somos, mas contigo somos fortalecidos. Ah, Pai, nós queremos entregar a nossa vida, nossos caminhos, nossos pensamentos, nossas emoções. Que o Teu Espírito Santo conduza em tudo que nós façamos. Que o Senhor seja conosco em todos os momentos. Que o Senhor seja o nosso intercessor. Ah, Pai, como é bom estar na Tua presença. Diante de Ti todos os dias. Pai, nós queremos interceder pelas que estão enfermas, doentes no corpo, doentes na alma. Que o Senhor possa ser a restauração, que o Senhor possa ser aquele que traz saúde. O Senhor possa ser aquele que restaura o corpo, que restaura a alma. Pai, só o Senhor pode restaurar cada célula. Tantas pessoas doentes com câncer, com tantos tipos de doença, Pai da Tânia sem glóbulos vermelhos, sem sangue. Pai, que o Senhor possa ser aquele que restaura, aquele que cuida, aquele que renova, aquele que acalma os corações, aquele que traz paz. Nós declaramos, Pai, que toda dor, medo, enfermidade não tem palavra final, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura. Cura, Senhor. A Aline, irmã da Samara, o pai do Guto, o pai da Tânia, a mãe e a sogra da Claudete. São tantos nomes nesse caderno de oração, Pai, que eu não consigo lembrar todos. Mas o Senhor conhece. O pequeno Benjamin, o menino lá de Osasco, Felipe, Pai. Cura, Pai, as crianças. Cura os homens, as mulheres. Mulheres que são mães, homens que são pais, independentes se são pais ou mães, cura todas as pessoas, Pai. O Senhor pode mandar a cura, o Senhor conhece teus filhos. Se for da tua vontade, traz cura. Pai, visita a família da Shirley, visita a família da Fábia, visita a família da Maria Merielle. Ah, Pai, nós intercedemos pelos nossos filhos, pelos nossos esposos. Pai, hoje nós colocamos nas tuas mãos, Pai, o Lucas Gabriel, o Adriano, a Fábio, essa família, Pai, visita eles. Pai, o Senhor tem o dom, o Senhor pode resgatar, o Senhor pode livrar de todo mal, o Senhor pode livrar das amizades ruins, o Senhor pode tirar do meio, o Senhor pode trazer vida nova, vida nova. Senhor, nós também pedimos para aquelas pessoas que estão necessitadas por um emprego. Abre portas de trabalho, traz provisão, traz oportunidades.
Alinha os passos, Pai, com o teu propósito. Que os contratos sejam liberados, que as respostas cheguem, que os caminhos se abram. Pai, nós declaramos que quem supre todas as necessidades é o Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida, pela proteção, pelo sustento, pelo teu amor. Obrigada porque mesmo antes de pedirmos, tu já está cuidando de nós. Somos gratos por este novo dia, cheio de esperança e de propósito. Ah, Pai, declaramos que este é o dia que o Senhor fez. Hoje nós andaremos em paz, em saúde, em provisão. Portas se abrirão, milagres acontecerão. E a graça do Senhor acompanhará todos nós em tudo. Nada faltará, nada quebrará, nada nos impedirá. E nós viveremos um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Pai, olha pela nossa igreja, olha pelos nossos pastores, por todo o ministério, por cada líder, por cada pastor. Pai, olha para os nossos governantes. Nós oramos por cada governante, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, deputados, vereadores, senadores. Pai, que o Senhor possa olhar para o Brasil, que eles possam governar o Brasil na tua presença, que o Senhor seja o governador principal do Brasil, afinal de contas, o Brasil é do Senhor Jesus. Pai, que esse ano que é ano de eleição, que o Senhor possa trazer um renovo de governo, Pai. Que a tua presença, o teu cuidado esteja até mesmo nos nossos políticos, na hora de nós escolhermos os políticos. Pai, nós confiamos no teu favor, nós confiamos na tua proteção, e nós te entregamos todos os nossos pedidos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te pedimos, nós te louvamos, e nós te entregamos todos os pedidos. Amém. Amém, amém. Bom dia, Fábia. Beijo. Bom dia. Fica com Deus. Bem, você também.